Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo e hoje nós vamos falar sobre o livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Sim, neste semestre, aliás, neste mês de setembro agora que passou, Paulo Freire aí completaria 100 anos, se estivesse vivo. Então, estamos comemorando então aí 100 anos do nascimento do grande Paulo Freire. Para muitos, é alguém que é desprezado em seu país, tendo em vista aí algumas questões políticas pertinentes que alguém ou algumas pessoas acham que o Paulo Freire não merecia, ser visto ou tido como aí o nosso patrono da educação brasileira. Mas Paulo Freire é sim, o patrono da educação brasileira, goste ou não, queira ou não. Tá aí a obra dele, que perdura e que é estudada mundo afora pelas principais universidades do mundo. Então, para que você tenha aí uma ideia de quem foi Paulo Freire ou o que ele escreveu nesta aula de hoje, eu vou falar sobre a pedagogia da autonomia, do que trata a pedagogia da autonomia. Bom, o livro, ele é dividido em 3 capítulos, ou seja, cada capítulo do livro de pedagogia da autonomia possui tópicos, então ele trabalha com tópicos para que você entenda de uma maneira bem mais simples, porém existe aí essa simplicidade que eu falei, ela remete, logicamente, a uma reflexão, da obra de Paulo Freire, para que você possa combater aqueles que falam mal sem ter tocado numa obra de Paulo Freire, porque é triste ver pessoas falando daquilo que desconhecem. Então, é necessário que a gente faça esse vídeo e tantas outras pessoas fazem vídeos falando da obra de Paulo Freire. Bom, no primeiro capítulo do livro, chama-se Não há docência sem discência. Então, dentro desse capítulo de Não há docência sem discência, nós vamos encontrar aí tópicos como, por exemplo, ensinar exige, rigorosidade metódica. Então, Paulo Freire fala desta rigorosidade, do docente ser rigoroso, de uma maneira metódica para poder ensinar. Na sequência tem ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, ou seja, respeitar o conhecimento que o aluno traz da sua vivência, da sua realidade para a sala de aula. Então, o educador não pode jamais desprezar estes conhecimentos, estes saberes. Então, é necessário que saiba o educador, se você é um professor, um educador, saiba aproveitar esta experiência que este aluno está trazendo da sua realidade para a sala de aula. Depois, o outro tópico é ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Aí eu acredito que seja a humildade, de quem ensina fazer uma reflexão sobre a sua prática, a sua vivência dentro da sala de aula. Não estou falando na escola, mas ali no chão da sala de aula. Ou seja, fazer essa reflexão. Porque muita gente coloca o livro debaixo do braço e fala, olha, é isso aqui e acabou. Ou seja, ele não para fazer uma reflexão do trabalho a qual ele desenvolve. Então, é necessário fazer esta reflexão crítica sobre a prática a qual vem se exercendo ao longo aí do período a qual você trabalha, ok? No capítulo 2, Paulo Freire, ele fala que o nome do capítulo é Ensinar não é transferir conhecimento, né? E aí você tem aí o que se é cobrado, o que se cobra dentro desse capítulo do ensinar não é transferir conhecimento, né? Porque muita gente pega o ensino ali pronto e acabado e transfere da mesma maneira que recebeu. Logicamente que você tem ali que fazer com que o respeito ao educando, o seu método de trabalho, a sua rigorosidade, ou seja, a sua reflexão para não agir de transferir aquilo que se tem de conhecimento. Então é necessário fazer esta reflexão. Então é necessário lembrar aí as pessoas que trabalham com Paulo Freire, que ele, exige, ou seja, o ensinar, exige respeito à autonomia do ser, do educando. Então, é esse respeito que muitos talvez não saibam entender ou aceitar e receber. Mas eu acredito que a maioria dos professores das escolas praticam um pouco do Paulo Freire, mas não se dão conta
do que estão fazendo, né? Daquilo que o Freire diz para se fazer, mas que não se percebe aquilo que está fazendo, e que é preciso fazer esta reflexão para poder entender que ensinar não é transferir conhecimento. Tudo bem? Ele fala também que ensinar exige apreensão da realidade. Então, é necessário que você tenha esse conhecimento da totalidade da realidade a qual você está inserido. Isso é importante para o seu trabalho, para a sua reflexão, né, para o seu desempenho enquanto docente, para que você tenha o respeito pelos seus docentes, para que seus docentes, ao chegar na escola, também seja alguém a qual vai ensinar você, porque é ensinando que se aprende, né? E aprende-se ensinando, ou seja, há uma troca. Não é apenas o aluno sentado com a cabeça baixa ou olhando para frente, né? Apenas para aceitar aquilo que o professor está ali colocando, vomitando como sendo verdade para o aluno. Então é necessário ter a apreensão da realidade. Uma outra coisa é ensinar exige curiosidade. Então, é despertar no educando, é despertar nesse aluno esta curiosidade pelo aprender, né? E não apenas pegar ali o texto pronto e acabado e responder, mas por que estou respondendo? Por que esta pergunta? Né? O que que ela está fazendo aqui? O que esse texto tem a ver com o que eu estou aprendendo? É preciso fazer estas perguntas, né? O porquê das coisas, o porquê que eu tenho que aprender a matemática a qual da forma é ensinada? Por que eu tenho que aprender a história como era ensinada, a história pela história? É preciso fazer uma reflexão para que os erros não se repitam. Então é daí que o professor tem que ser o mestre na arte de contar história, seja da matemática, da ciência, da física e química e principalmente da história, para que não repita, né, os mesmos erros. Então, daí que o professor passa a ser, né, um contador de histórias. Então, ele contando as histórias todos os dias, mas sempre pegando o contexto histórico e atual, para que não caia na mesmice. Ok? Já no capítulo 3, né, para quem já teve o contato com a obra, para quem já teve o contato de pegar o livro, ou não, mas se você está lendo em PDF, né, no capítulo 3 tem ali, ensinar é uma especificidade humana. Ou seja, você tem essa especificidade humana e você tem ali os tópicos que são colocados dentro desse capítulo, né, desse terceiro capítulo, lembrando que o livro é dividido em 3 capítulos, né? Então, nesse terceiro capítulo, ali tem os tópicos, são 3 tópicos também, né, que vai elencar aí a importância, né, ele fala que ensinar exige compreender que a educação, né, é uma forma de intervenção no mundo. Sim, é somente através da educação que o sujeito vai se ver se realizando no mundo a qual ele vive. Ou seja, eu acredito que seja esse abrir portas, abrir janelas, para que o indivíduo possa, então, compreender aquilo que ele tem pela frente, a compreensão, né, se não do todo, mas das suas partes, as quais ele está interagindo, as quais ele faz parte da vida dele do dia a dia. Então é necessário compreender a importância da educação, da intervenção, como intervenção no mundo. Então é somente através da educação que podemos fazer esta intervenção no mundo e esta reflexão, que é uma forma de você fazer aí esta intervenção de forma coerente, como afirma Freire. Uma outra questão, ele fala que ensinar exige saber escutar. Então, daí que, né, o professor não basta apenas ele ficar falando 40, 50 minutos. É necessário que tenha um feedback, é necessário que ele também ouça aquilo que os seus discentes, aquilo que os alunos, né, têm a dizer, mediante a realidade a qual este aluno traz para dentro da sala de aula. Que aí é preciso filtrar e fazer uma reflexão, né, para que não se torne apenas um processo educacional monossilábico, apenas, né, o docente fala, né, e não dá a permissão, não permite que os alunos também possam, né, explorar, né, os seus conhecimentos. Então, daí a necessidade de saber escutar também dentro do chão da sala de aula. Né?
Um outro tópico discutido no capítulo é quando ele fala de ensinar exige, né, a disponibilidade para o diálogo, ou seja, então é necessário dialogar. Novamente, volta a figura aqui apenas do monossilábico, mas sim da totalidade desta compreensão para que exista esta possibilidade, esta disponibilidade para que o diálogo ocorra entre docente e discente. Lembrando que cabe à escola abrir janelas para o mundo, ou seja, para a compreensão. Então, através da educação, que é uma forma de intervenção do mundo. Então, é nessa questão que não basta apenas você exigir que a educação, né, faça a intervenção, mas é necessário que você tenha aí a disponibilidade para o diálogo. Então, é dessa forma que são colocados, né, os três capítulos do livro de Freire, ou seja, a pedagogia da autonomia, para que você entenda de uma maneira bem mais simples, né, do que se trata esse livro, né? Porque muita gente fala, né, sem nunca ter ao menos visto ele nem em PDF ou qualquer outra coisa e fala que o Freire é o destruidor da educação, né? Imagine vocês as bobagens que se falam a respeito do Paulo Freire. Combateu o quê? Combateu aquele que é o mais lido ou entre os três mais pesquisados do mundo? É somente no Brasil que isso acontece. Então, esta é uma forma de você se preparar para ler, para falar sobre o livro, né, sem medo e sem cair aí nos erros que vem aí acontecendo com aqueles que dizem que Paulo Freire é o grande destruidor da educação brasileira. Bom, agora que você já sabe, né, quais são os tópicos, né, e assuntos que mais, né, são discutidos ou são discutidos dentro do livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Então, no entanto, é importante entender, né, que o livro, né, ele deve ser estudado no todo, né, ou seja, com uma devida atenção, com a curiosidade, com a reflexão, pois quando trabalhado de forma coerente, né, ou seja, o resultado ele aparece, né? Então é importante dar atenção aí aos tópicos que eu pontuei para que o indivíduo possa então fazer aí uma leitura e estudar com mais atenção e com certeza você vai se dar muito bem falando de Paulo Freire aí sem medo e com segurança sobre o que ele escreveu no livro Pedagogia da Autonomia, ok? E se você gostou deste conteúdo, né, e quer aprender mais, fica aqui no canal, inscreva-se, compartilhe, porque você vai ter sempre conteúdo sobre Paulo Freire, entre outros pensadores da educação brasileira. É isso.